Amém, queridos? Vamos levantar nossas mãos e orar pelo irmão Fred, que vai estar trazendo a palavra, e também por nossas vidas. Porque nós sabemos que Deus já o está usando, mas nós precisamos que o nosso coração esteja preparado para receber. Amém? Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti. Te pedimos, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre o Teu filho, Fred. Que em nome de Jesus o Senhor venha usá-lo para falar aquilo que Tu tens para o coração da Tua igreja. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Para sermos, Senhor, trabalhados por Ti através do Teu querer e da Tua vontade. Usa o Teu servo para a glória do Teu nome. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, e já te agradecemos, porque sabemos que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, igreja. Boa tarde. Aqui para vocês aqui e também lá na internet. Não sei quantos... Brother Kaique, would you please translate for Brother Obiama? Thank you so much. God bless you. Praise God. Eu não sei quantas pessoas falando sobre sacudido e sentiu o terremoto hoje da madrugada do 13h20. Minha esposa minha sentiu e deu uma despertada do até a terra nós anda não é tão firme como nós pensamos, só é Jesus Cristo é a rocha. Então é sempre bom para lembrar, até a terra mesmo não fica tão firme. Irmãos, eu quero voltar a falar sobre obediência. Eu falei semana passada e sempre tem uma outra parte da obediência, porque é não somente entre nós e Deus, e nós temos esse relacionamento. Nós mesmo trabalhamos nosso relacionamento com Deus, mas nós temos um inimigo, um acusador, quem quer trabalhar a gente, quem quer tirar nós do bênção de Deus e leva nós com ele para o inferno. Ele já perdeu, mas ele quer levar nós também para essa perdição. E por causa disso, eu quero incentivar a igreja. Obediência é uma coisa, realmente, é uma luta todos os dias. Conosco, o velho está passando, o novo está nascendo, e cada dia nós devemos ser mais como Jesus Cristo, e menos de nós vivendo, mas também sabendo, nós temos um acusador. Para começar, eu quero falar sobre um artigo no jornal do 4 anos atrás. Cartel dos traficantes de drogas lá no México fez a decisão, estava boa ideia para atacar o exército do México, porque o exército nessa parte do México estava tentando controlar as estradas e tinha bases e os lugares onde eles paravam os carros. Então, no cartel, vamos fazer ataques de surpresa em 7, 8 lugares para mostrar ao exército do México quem tem poder aqui. Então, ele chegou, os traficantes, fez tudo bagunça que eles podiam fazer, e no resultado, 18 traficantes mortos, o exército do México, um soldado tinha machucado o dedão do pé. 18 mortos e alguém tem dor do dedo no pé. Esse é nós, não é? Quando nós realmente segura Deus, quem está dentro de nós é muito maior do que ele está do fora. E o legião do demônio chega, mas quando o Espírito Santo luta para a gente, é esse o tipo de resultado. Mas a mesma coisa que aconteceu no México também acontece na nossa vida espiritual. O cartel dos traficantes estava derrotado a primeira vez, mas eles não desistiu,
melhorou os ataques e agora ele está matando o policial. Eles conseguiram matar um general ou alguém bem alto do Forças Armadas do México na semana passada, porque o técnico dele está melhorando. O mesmo do reino dos trevas. Tem hierarquia dos soldados, mas na mesma coisa com os traficantes, não tem tantos soldados de alta qualidade. Então, nós não sempre seja atacado para esses soldados, porque ele tem opções limitadas. Mas cada vez nós sobe na autoridade, em poder, unção, pode saber que o inimigo vai enviar as tropas um pouco melhor contra a gente. Mas nós não temos nada para temer do nosso inimigo acusador, porque se nós fica fiel com Deus, obediente, nós sempre ganha. Lembra, Tiago fala, obedecer a Deus, e fala com o acusador, sai, ele precisa sair. Mas a grande parte disso é obediência. Uma das coisas que eu noto é tão comum para usar o nome do nosso Senhor e Salvador em vão. Você ouve isso na televisão, ouve isso no colega do trabalho, usada para a expressão do cansaço, do dor, do surpreso e tudo. Mas o nome do nosso Senhor e Salvador é santo. E se nós usa o nome do nosso Senhor e Salvador de uma maneira assim, não vai ter poder para nós. Quando o tempo chega e para anunciar sai para um demônio, nós não temos autoridade, porque nós não estamos tratando o nome do nosso Senhor e Salvador como um nome sobre todos os nomes. O nome mais precioso em tudo tem no nosso armas para lutar. E não só para lutar, mas para curar, porque nos cura em nome do nosso Senhor e Salvador. E você nota, eu não mencionei o nome do nosso Senhor e Salvador, porque é importante para nós sabermos, usa o nome dele, quando realmente vai ter efeito, não só para falar o nome, ou pior ainda, porque eu machuquei, eu vou falar o nome dele. Você já viu pessoas fazendo? Eu sei, ninguém aqui faz isso. Mas você já ouviu pessoas fazendo isso. E essa está muito errada. E depois eles falam, é culpa de Deus, quando ele chama e nada acontece. Mas se você não trata Deus como santo, ele não responde, porque você não tem relacionamento íntimo com ele. Então, como eu estava falando, ataques contra nós, muitas vezes, nós conseguimos, como o exército do México fez nesses ataques. Mas se nós não crescemos, o inimigo vai entrar com mais coisas conosco. Mas nós tínhamos falado sobre obediência entre nós e Deus semana passada. Essa semana eu quero falar sobre as maneiras que o inimigo ataca a gente. E o Eclesiastes fala, não tem nada novo embaixo do sol. Aqui na face da terra, tudo é repetido. Então, qual era o primeiro lugar nós precisamos ir saber a maneira nosso acusador vai atacar? Gênesis, o começo. Eva está lá, recebendo informação do marido, quem receberam do Deus. Mas quando a serpente chegou, ele começou a questionar o que ela tinha ouvido. É verdade? Estava falando esse? Ele acrescentou, torceu as coisas e ela acabou caindo. É como nós, sempre quando nós deixamos alguém tirar o que nós está sabendo é certo, e torcer é para nós fazer uma coisa errada. Então, a primeira coisa, nós sempre precisamos saber qual é a fonte da nossa informação. Se vem de Deus, 100% certo. Se vem do nosso acusador, 100% errada.
Mas nota no padrão na Bíblia. O acusador é muito astuto. Ele fala a palavra de Deus, porque ele conhece capa a capa a palavra de Deus. Mas a maneira ele usa é para enganar. Ele usa pedacinho fora do contexto. Mas a palavra de Deus fala isso. Fala, mas não da maneira que você está tentando aplicar. Precisa saber a fonte da informação que nós está recebendo. Como seres humanos, nós somos, por enquanto, imperfeitos. E por causa disso, quando nós recebemos informação de um ser humano, precisa sempre ter uma análise do pessoa está falando certo, está falando errado. Pode falar os melhores motivos, mas pode ser errada. Um exemplo, eu tinha, essa semana passada, eu fui lá no cardiologista, e ele falou para mim emagrecer, porque eu estava acima do peso, ele quer para me controlar os problemas no coração. Quando eu falei isso, um dos colegas do trabalho, ela falou, mas você não precisa emagrecer, você está no peso bom. Eu agradeci a ela de falar isso, mas eu falei para ela, mas o cardiologista não está olhando só da aparência, está olhando baseado na experiência dele, experiências dos colegas, experiências do passado. Eles têm milhões e milhões de exemplares do qual é o peso certo para a pessoa da minha altura. Então, qual fonte eu vou escutar? O médico, o colega do trabalho, quem com boa vontade está falando coisas agradáveis, ou faz o parte mais duro. Porque a situação é essa conosco, gente. Tantas vezes nós ficamos levados para uma conversa sem verificar, sem realmente pensar bem, porque é mais agradável para chegar dessa direção do que anda no caminho um pouco duro. Jesus falou, esse caminho nós precisamos andar estreita. Fica mais difícil porque fica um pouco apertado, porque eu gosto de comer, né? Eu não conheço ninguém que não gosta de comer. Eu sempre tenho comida, e geralmente comida eu gosto de comer, e justamente comida eu não devo comer. Não sei o que acontece com os irmãos, mas para mim, mais ou menos tudo lista dos pratos preferidos, o médico fala, não come essas coisas assim, come esses aqui. É verdade, essa é comida. Mas, na verdade, é doloroso, mas vai sentir mais saudável, tem mais energia, como a irmã Débora falou. Uma bênção. Com 50 anos de idade, nós já chegou mais de 90% das pessoas já andavam na face da terra, não chegou 50 anos de idade. Pensa sobre isso. 50 anos já, uma bênção grande, grande, grande. Eu estou quase chegando a 60. E andando saudável, comendo, fazendo com as sugestões do médico, eles sabem muitas coisas. É preciso escutar. A mesma coisa com Deus. Tem coisas, como eu falei semana passada, precisa soltar para ser abençoado. Mas nós precisamos sempre fazer com fonte certa. Eu já usei esse exemplo, mas vale a pena para fazer. Nós estamos sabendo, se eu solto essas chaves, eles vão cair no chão. Mas tem pessoas, ouvem outras pessoas e falam assim, não acredito suficiente. Se eu solto isso, vai flutuar no ar. Nós estamos sabendo, se eu vou soltar, cai. Não adianta botar nossa fé no Deus falso. Nossa fonte de informação precisa vir do Deus do Altíssimo, do Deus do nosso Senhor e Salvador.
Porque esse é o único Deus que vale a pena. E nossa fé lá está colocado no lugar certo, na rocha, que não vai balançar no terremoto. Então, tem um pentecostal aqui. Só uma aqui, mas tem um. Glória a Deus para isso. Amém. Está no lugar certo. Gente, é tão difícil falar sobre obediência, porque especialmente nessa cultura do hoje, todo mundo quer fazer as vontades deles. Tem tantas coisas que pode fazer, é coisa incrível. Como o pastor falou, você entra no supermercado e você tem uma variedade de comida. A maioria dos reis do mundo não tinha comida, seleção tão boa como nós temos andando lá. Já pensou sobre isso? A variedade de queijos, de frutos, tem tipo de bananas, 5, 6 tipos de bananas, tem variedade de maçã, eu não sei, eu não posso contar, tem 10, 12, 15 variedades só da maçã. É uma coisa incrível, de qualidade e quantidade de escolha nós temos entrando no supermercado. Mas a mesma coisa com nossas fontes de informações. Atrás da internet, qualquer pessoa pode escrever informação e você precisa saber quem está falando essas coisas, baseada em quem está falando isso. Esse alinha com Deus ou não? Porque senão você fica levado para uma pessoa que realmente não sabe de nada. Mas escreve bem, atraente, parece boa, e você está levado, mas levado ao lugar você não quer ir. Com essas fontes de informação, às vezes, nós chegamos no ponto alguém quer mentir para a gente. É mentira pura, não tem nada lá porque ele está querendo enganar a gente, como fala, dobrar, botar no bolso. No capítulo 9 de Josué, nós temos um exemplo disso. Só por um contexto, antes de entrar na terra prometida, Deus falou com Josué, eu vou ser contigo como eu estava com Moisés todos os dias da vida dele, eu também seja contigo para todos os dias da sua vida. Primeira coisa, você vai entrar na terra prometida e vai matar todos os habitantes do Canaã, porque o pecado deles chegou no ponto, não tem volta. Não tem nada bom sobre esse povo, tudo contaminado, eles precisam morrer. Esse é o contexto. Ele entra, ele está lá por um pouco tempo, e de repente, pessoas, eu não sei pronunciar, Gibeonitas, obrigado. Gibeonitas fez decisão nossa e nenhum exército está funcionando contra os judeus. Precisa fazer uma coisa aqui. Vamos construir uma mentira. Eles vestiam roupas, estava velho, parece que estava usado para andar semanas e semanas. Pegava pão, estava duro. Os cascas para carregar água, tudo velho, já quase estragando. E andava um dia para chegar no campo dos judeus, falando, nossa, nós andava muito tempo, olha nossas roupas, olha nossa comida, olha tudo, nosso equipamento está velho. E nós estamos sabendo, tudo mentira. Hein? Mas, infelizmente, o Josué só procurava quem você é, de onde você vem. Eles fizeram mentira, falando coisas boas para eles. Você derrotou os samaritas, você pegou esse rei, você matou esse outro, você fez isso. Elogia. Cada pessoa gosta de ouvir coisas boas, hein? Você isso, você outro, você conseguiu isso, você assim. Às vezes, as palavras bonitas é sincero, mas muitas vezes as pessoas usam isso para levar a nós embaixo dos garras deles, como os gibeonitas. Em vez de procurar, como você ouviu,
quanto distante você chegou, porque a terra prometida estava grande. Podia andar todo esse tempo, ainda seja alguém na terra prometida. Não pode fazer o trato com as pessoas da terra prometida, porque Deus já tinha falado, esse povo precisa morrer. E segunda coisa, eles nem orou para verificar a história. Já pensou? Nem no raciocínio do ser humano eles usou. Não tem como para esse povo seja fora do terra prometida. Esse povo vendo um lugar ainda dentro da terra prometida, já estava dando informação, já os ordens, todo esse povo precisa ser matado. E nem orou para verificar o que ele estava falando. Então, ficou enganada e esse povo ficava uma pedra de tropeça para a história inteira do Israel. Por causa desse erro, muitas vezes nós fazemos o erro que é dar, e dar, e dar, e dar. O tipo de presente nós não queremos. Não, essa é uma coisa que nós estamos querendo, continuando dando fruto. Nós queremos arrancar isso antes de pegar na terra e jogar fora. Cuidado com histórias que pessoas vêm para falar contigo. Eu preciso ter muito cuidado porque a mentira, nós ouvimos tanta mentira do corrido do dia. Às vezes a pessoa faz a mentira com propósito, continuando fazendo, porque se circular a mentira suficiente, e pessoas pensam, não, mas eu já estou ouvindo isso 2, 3 anos, preciso seja verdadeiro, porque eu lembro isso para tanto tempo. Só porque alguém está falando não significa é verdadeiro. Verifica com Deus antes de agir na informação que você recebe. E um outro tipo de mentira, especificamente os amigos falsos. Pessoas entram na sua vida, têm sorriso, está fazendo tudo, mas como o grande poeta do linguagem inglesa falou, pode sorrir e ainda seja vilão. Nós vejo isso em novelas, quer dizer, eu creio que ninguém aqui viu as novelas, mas eu vejo essas novelas do pessoal sorrindo e fazendo tanta maldade por trás, tentando destruir a vida da pessoa. E essa realmente é a realidade. Eu trabalho no escritório, eu tinha uma colega do trabalho, tinha mais tempo, precisava me treinar, mas para uma razão ou outra, ela gostava de pinicar só para perturbar, fazer as coisas. Eu não sei, eu estava calma demais para o gosto dela, ela gostava de me perturbar, fazer problemas, falando do chefe do mau trabalho que eu estava fazendo. Eu não sei quem mais ela fez, porque depois que ela saiu, ela aposentou atrás das orações da minha esposa. E ela saiu de lá, porque nem estava tempo para ela aposentar, e de repente ela falou, eu vou aposentar. A minha esposa estava orando para mais ou menos 1 ano para essa mulher sair. E é uma coisa tão interessante, porque você não tem uma escolha com quem você trabalha. Ou se você trabalha no house clean, você não tem controle do dono da casa. Você não tem controle do qual tipo de objetos dentro da casa. Minha esposa também já estava limpando um estúdio do yoga. E tinha um ídolo lá, o ídolo deles, eles tinham tirado foto, botava no site do intranet deles. Nesse caso estava tão engraçado, nós tínhamos orado para esse ídolo sumir. E um dia nós chegamos lá nesse estúdio e o ídolo tinha sumido, não estava lá. Então, eu não sei de onde foi, mas não estava perturbando a gente mais. Mas os amigos falsos vêm com esse sorriso, mas por trás está dando coisas terríveis, até eles falam coisas falsas para a gente.
eles falam tantas coisas, mas não é verdadeiro. Em 1 Samuel 27, Davi, como o pastor tinha falado, Davi fugiu do Saulo. Mas como o pastor falou, não estava à vontade de Deus para Davi sair do Israel. Mas ele saiu e entrou do Filistia. E onde ele foi? Na cidade do Golias. Pior ainda. E no rei do Gath ficou amigo do Davi, e Davi estava morando em uma cidade, e cada dia ele saiu, estava matando pessoas, matando mulher, criança, todos os homens da cidade, dizendo que ele estava atacando Israel. É mentira, um amigo falso. Às vezes nós pensamos, porque ele está pelejando para nosso lado, está prometido para mentir. Mas como o pastor falou, Davi pagou um preço para fazendo esses sangramentos. Porque ele estava matando pessoas inocentes. Deus não falou para destruir dos filistinos. Mas Davi estava lá fazendo. Um amigo falso, ele estava falando coisas bonitas para o rei lá, fazendo completamente o oposto. Eu escolhi essa passagem só para nos lembrar, mentindo no caso do Senhor, você está usando as armas do inimigo, nosso acusador, e com as melhores intenções, você usa a arma do inimigo, o acusador, você só está avançando o caso do império das trevas. Não tem maneira para mentir dessa forma, faz nada para o reino de Deus. Então, outra parte do inimigo quer fazer para a gente fica perdido é quando nós sai da proteção de Deus. E como ele faz isso? Atrás de mentiras, atrás de amigos falsos, ou atrás de uma coisa aparentemente tão atraente, não se esquece o que Deus estava dizendo para nós. E como o Eclesiastes fala, eu já falei, embaixo do sol não tem nada novo, nada. Em Números, capítulo 25, essa história vem de maneira um homem conseguido fazer uma maneira para tirar os judeus embaixo do bênção de Deus para ser amaldiçoado. Um pouco do contexto. Balaam, todo mundo lembra do Balaam, hein? Balaam estava um profeta que ouviu Deus. É uma pessoa conhecida. O rei do Amaleque foi lá para falar para Balaam, eu vou pagar você uma fortuna para você amaldiçoar os israelitas. E Balaam falou, perfeitamente, deixa-me dormir e não sai da manhã. E Deus falou para ele, Balaam, você não pode amaldiçoar os israelitas, nem ir com esse povo. Então, no próximo dia, ele falou, não. Tentou 3, 4 vezes para Balaam sair do lugar para amaldiçoar. E finalmente ele foi. Eu creio que todo mundo lembra a história. Ele está andando do burro. E o burro para. Ele começou a bater no burro. E o burro começou a falar com ele. Ele está tão entretido do pensamento do dinheiro. Nem desperta. E o burro está falando comigo. Ele falando... está batendo você porque você parou. Parei, um burro está falando, hein? Lembra, semana passada, eu falei sobre o soldado correndo lá contra os alemãos tentando tirar ele do caminho, fazendo tudo até precisava matar ele para não ser matado. Balaam estava desse mesmo mente, ele estava tão concentrado para pecar, nem um burro falando com ele despertou para ele entender, peraí, eu estou fazendo coisa errada. O anjo não matou ele, Balaam foi,
em vez de amaldiçoar os israelitas, ele abençoava eles 3 vezes e amaldiçoou Amaleque na 4ª vez. Mas a história não termina ali. Apesar do homem estar recebendo de Deus visitações, sonhos, realmente um homem usado por Deus, ele caiu. E no dia 25, é fruto disso, ele falou, eu não posso amaldiçoar eles, mas eu tenho um plano para tirar eles da proteção de Deus e para Deus mesmo matar eles. O que ele fez? Nesse caso, em capítulo 25, as mulheres moabitas foram lá seduzir os homens do Israel e 24.000 israelitas morreram por causa disso. 24.000 ele conseguiu matar. Antes do essa praga estava parado. Quando nós deixamos os embaixadores do acusador, tira-nos embaixo da proteção de Deus, nos abre para tantos ataques e sem proteção de Deus, sem a ajuda de Deus, nos morre. O acusador vem para roubar, matar e destruir. É a única coisa que ele está fazendo. Quando nós reconhecemos essa voz, essa tentação, sai do perto. Como o pastor fala, quando está andando e o acusador convidar a entrar no estádio para fazer um joguinho, continuar andando. Não entra nesse estado, porque você entra nesse estado e você já perdeu. Não tem como para ganhar com isso. Então, é muito importante nós ficar embaixo da mão poderosa do Senhor Deus, porque só Ele guarda-nos e faz proteção para nós não seja machucado, não seja matado prematuramente. Então, os pontos finais: escuta Deus, e não só escuta Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus. Confiar em Deus significa não tentar dar uma ajudinha, não uma mãozinha para, Deus, esqueci esse detalhe, deixa-me ajudar ele, porque ele esqueci. Não, gente, não faz isso, não. Como eu falei, quando Deus chama para um copo de água, Ele quer água, Ele não quer Coca-Cola. Porque no João capítulo 2, quando Jesus procura água, água é o começo, quem passa no planta, quem vira uva, e uva vira vinho. Você viu o processo normal, natural, está acontecendo lá. Você dá um refrigerante com todas essas químicais, essas coisas, quem sabe no fim disso? Quer dizer, não está sabendo o fim do tomando muito Coca-Cola. A esposa do Débora estava contando para mim ontem, ele antigamente bebeu muito Coca-Cola, ele crê do essa razão, ele tem esse problema do diabético agora, porque para 30, 40 anos ele estava bebendo Coca-Cola. Água é água, refrigerante é uma outra coisa. Eu só estou usando isso como exemplo. Deus às vezes chama-nos a fazer uma coisa indo nessa direção, e nós estamos falando, mas Deus, você falou, eu vou seja isso. Indo dessa direção não tem sentido nenhum, eu não estou entendendo. Deus está falando, eu não está chamando você a entender, está chamando você a obedecer. Alguns mais pentecostais, chegou, glória a Deus. Então, no Provérbios fala, escolha seus amigos com muito cuidado. Amigos é pessoa, você pode relaxar e fazer atividades, conversar e fazer os assuntos que realmente vai edificar um do outro. Amigos escolhidos muito bem vai ajudar a gente a crescer. Fica firme,
dar conselho, não faz isso, isso não é bom. Pare, você está com a cabeça quente, friar um pouco antes de tomar essa decisão. Esse é o tipo de amigo que nós estamos precisando. Como o pastor falou algumas semanas atrás, escolhe uma pessoa que tem um bom relacionamento com Deus, e essa pessoa você quer na sua vida, porque essa pessoa está ouvindo de Deus e pode transmitir essa informação para cada um de nós. E cada um de nós precisa de amigos. Nós não estava feita para ser sozinho. Não tem um Rambo no exército do reino de Deus. Nós precisamos ser juntos. Como a minha esposa fala, juntos together. Porque um apoio do outro. Quando a pessoa fala, pesa isso. Esse realmente tem sentido, essa é a coisa certa, essa é uma coisa realmente vai fazer meu bem. E como os bereanos fiz com Saulo lá no Damasco, comparar tudo com a palavra de Deus. E o irmão Loyal, quem estava parte dessa igreja alguns anos atrás, falou, nós não somos juízes, mas nós somos inspectadores da fruta. Vocês sempre deram uma inspeção dessa fruta, saber qual tipo de fruta está oferecida para nós comer. Essa fruta realmente vale a pena. Você já viajou para Nevada e precisava voltar aqui na Califórnia? Você notou do Califórnia, você não entra, quase está precisando de passaporte para entrar na Califórnia. Tem um inspectador de fruta lá na fronteira do Califórnia. Você não pode voltar sem parar e responder as perguntas. Ele está fazendo isso para a proteção da agricultura na Califórnia. Nós devemos fazer a mesma coisa. Tem uma fronteira, se você entra aqui, eu quero saber qual fruta você está carregando, porque eu quero saber qual coisa vai entrar na minha casa, na minha vida. Okay? Eu não quero fruta estragada, eu não quero fruta maligna, eu não quero fruto venenoso entrando na minha casa, da minha igreja, na minha vida, no meu casamento. E como uma escritora falou, todo que brilha não é ouro, e não todo ouro brilha. Então, às vezes, uma coisa muito atraente parece super bom, não é. E tem coisas que parece estar do nada, você quer desprezar, mas realmente a bênção vem dessa coisa pequena. A palavra de Deus fala, não despreza os começos pequenos. Então, com isso, finalmente, como o pastor fala, vigiar, vigiar, vigiar e vigiar mais ainda. Porque nós não podemos vigiar o suficiente. Vigiar e orar, a palavra de Deus fala. Então, nós precisamos vigiar toda hora, porque o inimigo está enviando as coisas. Essa cultura de hoje, você não pode abrir nenhum site de internet mais cedo do jornal e você vai ver fotografias, não é agradável. Muito menos se você abre um site do esporte e não tem como para ver só do esporte. Tem tanta coisa que está querendo tirar a gente do caminho do Senhor, porque tem imagens que não deve fazer. Eu estava olhando uma televisão ontem, eu passei um canal, o assunto parece bom, eu fui lá, o cena ele estava mostrando, estava... O que é isso? O que é isso? Essa televisão, eu não entendi. TV 14. Nem meu filho de 38 anos, eu quero ele vendo esse tipo de cena. Passando lá, eu falei, mas para aí. É esse o tipo de coisa. Uma coisa para passar lá e outra coisa para olhar constantemente esse tipo de programa. Vigiar. Então, por favor, todo mundo levanta, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, te agradecemos por a tua presença entre a gente. Ajuda-nos realmente ter a sabedoria com nossos amigos, com informação que está dada para nós pode ser luz do mundo, sol da terra, para nós seja cheia da tua graça, cheia do teu amor, cheia da tua ousadia, tua força, para nós realmente poder transmitir sua mensagem, as boas novas do Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, para nós seja colaboradores contigo para trabalhar no grande colheita do fim dos tempos. Ajuda-nos a sair daqui com missão firme nos braços, carregando realmente isso, expandir o reino da luz. Te agradecemos, dando toda a honra e a glória a Ti. Amém. Deus vos abençoe. Tenha uma boa semana e próxima semana mais testemunhos. Amém. Amém.